lá no Google Classroom. Bom, já está gravando. Bom dia. Como a gente só tem essa aula de hoje, a última aula, né? Então, em vez de começar um novo parágrafo de Ser e Tempo, eu decidi fazer recurso a um texto do Heidegger, que é uma conferência que ele fez em 1924, portanto, 3 anos antes da publicação de Ser e Tempo. E é interessante ver isso, porque essa conferência, porque isso já mostra como, em 1924, 3 anos antes, ele já estava com umas categorias fundamentais de Ser e Tempo trabalhadas e definidas e articuladas, e também ele já estava trabalhando a questão do tempo. Então, como eu disse para vocês, né, hoje que a gente tem todos esses textos anteriores a Ser e Tempo, todos publicados, existe toda uma pesquisa para tentar, uma pesquisa meio arqueológica, para tentar reconstruir a gênese de Ser e Tempo, né? Porque quando Ser e Tempo foi publicado, em 1927, o Heidegger não publicava nada, sabe, tinha uns 10 anos, ou seja, a última coisa que ele tinha publicado tinha sido a tese dele de livre-docência e tal, né? E que uma tese de doutorado, uma coisa assim. E então o Ser e Tempo aparece assim meio que do nada, então gera um impacto muito grande, porque como é que esse autor, esse filósofo que nunca tinha publicado nenhum livro, fora as teses acadêmicas, né, cuja publicação é obrigatória na Alemanha, né? Então, ninguém sabia quem era Heidegger. Quer dizer, existia ali no meio acadêmico alemão já um burburinho, porque as aulas do Heidegger já produziam um grande impacto. Quer dizer, o Heidegger ele começa a ser conhecido. A Hannah Arendt fala sobre isso, né, no texto dela que eu passei para vocês. Ele começa a ser conhecido como um professor, em primeiro lugar, né, um professor que gera um impacto grande nos estudantes. E aí, quando sai Ser e Tempo em 1927, é aquele impacto, assim, né? Mas hoje, como todos os textos anteriores, que são, na verdade, cursos que ele deu, né? Os cursos que ele deu e as conferências como essa, né? E, enfim. Então, hoje, essa reconstituição da gênese de Ser e Tempo é uma coisa muito já trabalhada, muita gente já escreveu sobre isso e tal, né? Então, eu vou pegar esse texto, essa conferência, tá? Porque nessa conferência, embora ela trate do tempo, né, que é um assunto que eu não vou trabalhar, ela tem um momento dela que o Heidegger ele faz uma espécie de descrição das estruturas fundamentais do Dasein, né, em 8 pontos. Então, eu vou ver com vocês esses 8 pontos. Tá? Eu vou passar aqui para o modo de apresentação de tela inteira. Então, eu coloquei lá no Google Classroom hoje, nessa edição aqui, quer dizer, essa conferência, né, conceito de tempo, ela jamais foi publicada, né, em português. Ela, em livro, né, na forma de livro, que a gente tem essa tradução do Marco Aurélio Verle, que foi publicado nos Cadernos de Tradução, né, uma publicação da USP. Ele publicou 2 conferências na época, né? A questão da técnica, que é uma conferência mais tardia do Heidegger, e o conceito de tempo, né? Então, dessa conferência, né, que foi feita por uma sociedade de teólogos de Marburg, né, que ele era professor lá, né, nesse momento, né?
Ele sai de Freiburg, onde ele era assistente do Russell, fica 6 anos em Marburg e depois volta para assumir a cátedra do Russell quando o Russell deixa Freiburg, né? Deixa a Universidade de Freiburg, né? E essa conferência, ela tem um trecho dela que eu gosto muito, né? Que o Heidegger faz isso que ele chama de uma indicação prévia de algumas estruturas fundamentais do ser aí mesmo, né? Então aqui o Werner traduz Dasein por ser aí, colocando um hífen, né? Um hífen que não existe em alemão, tá vendo? Quer dizer, em alemão a palavra ela não tem nenhuma separação, né? Mas tanto nas traduções francesas, nas traduções para línguas neolatinas, né, em geral, a palavra ganhou esse hífen, né? Porque, na verdade, nas línguas neolatinas, essa palavra não existe. Essa palavra que é um composto de duas palavras ligadas por hífen, ela não existia, né? Ser aí. Ela é uma criação para tentar dar conta do termo alemão explicitando os seus elementos constitutivos, né? A gente já falou sobre isso. E aí eu achei que seria interessante a gente ler esses 8 pontos, porque como eu não vou, em vez de começar um novo parágrafo de Ser e Tempo, achei que seria mais interessante, já que agora vocês já têm essas noções fundamentais de existência, de compreensão, né? Eu achei que seria interessante atravessar esses 8 pontos, porque eles dão uma espécie de panorâmica, sobretudo da primeira sessão de Ser e Tempo, tá? Então, algumas coisas vocês vão reconhecer, né? Que a gente já viu, e outras não, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui agora. A gente tem, essa é uma edição bilíngue, então tem o texto alemão aqui, né? Então, vamos lá. O Seraí é o ente caracterizado como ser no mundo, in der Welt sein. Aqui sim, né? Aqui no próprio texto alemão, ele escreve a palavra como se fosse uma única palavra, usando esses hífens, né? E ele diz que ele escreve assim para mostrar que é um fenômeno de totalidade, né? Não são coisas separadas que se juntam, né? E aí ele diz a vida humana, e aí isso é uma coisa interessante, né? Eu já tinha, acho que até me referido a isso, né? Quer dizer, aqui ainda aparece a questão da vida, né? Que em Ser e Tempo some, né? Mas o Heidegger, ele usa muito essa expressão, ele usa muito o termo vida nesse período pré-Ser e Tempo, né? Ele é visto lá em Marburg como pertencendo a essa nova corrente, que é a filosofia da vida, né? E eu acho que é exatamente para tentar se diferenciar dessa corrente, que ele para de usar o termo vida, né? Mas ele aqui ainda usa bastante a palavra vida, ou então o viver, né? Então ele vai dizer, porque num certo sentido eu me utilizei disso, né? Pera lá. Então, para fazer essa diferença entre
Existenz e Vorhandenheit, existência e ser simplesmente dado, para usar a tradução que a Márcia faz, né? Eu fiz um jogo, né, com os termos gregos bios e zoé, né? Então, por exemplo, a zoé como sendo alguma coisa que diz respeito a todos os seres vivos, a todos os seres viventes, incluindo os outros animais e as plantas, e o bios como sendo alguma coisa de respeito apenas à existência humana, né? Então, quando o Heidegger está falando de existência, ele está falando da existência humana, né? Então, haveria uma espécie de, não exatamente correto, porque o ser simplesmente dado, ele inclui, inclusive, as pedras, os objetos, né? Mesmo os objetos que não são, ou seja, ele inclui todos os entes, né? Mesmo os entes que não têm o modo de ser da vida, né? Que não são entes vivos, né? Então, é uma aproximação esse jogo aqui, né? Mas, de qualquer modo, a existência, tal como Heidegger entende, ela é próxima da vida, mas eu tenho que entender a vida aí como aquilo que, como a vida humana, né? Então eu tenho que entender essa existência como existência humana e essa vida como vida humana, tá? Então, quando ele diz aqui a vida humana não é qualquer sujeito que necessita fazer uma magia para poder entrar no mundo, né? Ele está renegando o conceito de sujeito, ele está renegando o conceito de sujeito exatamente na medida em que o conceito de sujeito, se a gente pensa esse sujeito como sendo o sujeito que marca a filosofia moderna, né? Que é essa filosofia que coloca essa questão de como é que o sujeito tem acesso ao mundo, né? Então, questão cartesiana por excelência, mas também a questão kantiana, né? A questão da filosofia moderna, né? Como é que esse sujeito tem acesso ao mundo, né? Então, para o Descartes, nas metafísicas, a própria existência do mundo é colocada em questão, né? Esse sujeito solipsista, puramente pensante, né? Que desconfia dos sentidos, né, etc, etc. Então ele vai dizer que o modo como ele entende o Dasein não tem nada a ver com isso, como ele entende a vida humana, né? Então ele vai dizer ser aí, Dasein, enquanto ser no mundo significa estar de tal modo no mundo que este ser designe, signifique, né? Besagt, né, em alemão, né? Lidar com o mundo, permanecer nele num modo de fazer algo, de realizar, de efetuar, então tem várias palavras gregas, mas também de contemplar, de questionar, de determinar por observação e comparação. Então, o Dasein, o modo como ele é no mundo, ele é primordialmente, em primeiro lugar, um modo prático para o Heidegger, né? Então, por isso que ele lida primeiro verbos de ação, né? Quando ele diz lidar com o mundo, né? Umgehen, permanecer no mundo no modo de um fazer algo, de realizar, bewerkstelligens, erledigens, de efetuar, né? Então, o Dasein já se encontra no mundo atuando, fazendo coisas. Esse é o modo de ser do Dasein. O Dasein está sempre, né? O ser humano está sempre agindo, né? Mas ele diz, mas também de contemplar, de questionar,
de determinar por observação e comparação. Então, tudo isso são modos de estar no mundo, né? São modos de estar no mundo. Então, não existe para o Heidegger essa questão de um mundo como sendo um objeto exterior à consciência. Para ele, esse esquema sujeito-objeto não faz sentido, né? O Dasein é esse ente que já se encontra no mundo, lidando com o mundo, né, realizando coisas, efetuando coisas, né? E também contemplando coisas, questionando, observando, comparando, né? E aí é isso que ele vai chamar de Besorge, né? O ser no mundo está caracterizado que o Verli traduz aqui como cuidar, né? Então, na verdade, para eu dar um esquema para vocês, teria que dizer que para o Heidegger essa Besorgen, né? Desculpe, ela ela já é um desdobramento de uma noção mais fundamental, que é a Zorga. Então, isso que o Werner traduz Besorgen por cuidar, né? Mas a Márcia vai traduzir por ocupação. Fürsorge, ela vai traduzir por preocupação. E Zorga, ela vai traduzir por cura, tá? Mas é fundamental que a gente entenda isso em alemão para entender que a Besorgen e a Fürsorge são desdobramento da Zorga. O que seria a Besorge? A Besorge seria um pera lá. E a Fürsorge seria então, o Heidegger vai mostrar que, nesse sentido, a gente pode pensar que em geral, a filosofia ela se estrutura do seguinte modo. Isso já, por exemplo, desde o Kant, mas desde o Aristóteles, mas desde o... Existe uma coisa que seria uma ontologia ou uma teoria do conhecimento, que falaria do modo como da relação
do sujeito com as coisas, né? E haveria uma outra coisa, seria a ética, a política, que falaria da relação entre um sujeito e outro sujeito, né? Então, normalmente, por exemplo, se você pensar no Kant, o Kant ele vai falar da relação do ser humano com as coisas na crítica da razão pura e da relação do sujeito com os outros sujeitos na crítica da razão prática. Então você pode pensar isso também no Aristóteles, né? Você vai ter aqui a metafísica e você aqui vai ter a ética Nicômaco, né? Enfim, o que o Hegel faz? Ele coloca essas coisas todas, ele não escreve uma obra para cada um, ele escreve tudo isso numa obra só, na fenômeno. Então, ele tem um primeiro capítulo, que é a consciência, que é a relação da consciência com o objeto da consciência. Esse é o primeiro capítulo da fenomenologia do espírito, né? Mas esse capítulo ele é sucedido por um segundo capítulo, que é a consciência de si. E como é que se dá a consciência de si? Se dá no encontro de uma consciência com outra consciência, né? Então a gente pode pensar que em ser e tempo, né? Essa estrutura se repete. Por quê? Porque no mundo, primeiro Heidegger vai analisar a relação do Dasein, portanto, do ser no mundo, com os entes intramundanos, né? Que são os entes que não têm o modo de ser do Dasein, são os objetos, né? Mas Heidegger não entende como objetos, né? Ele vai chamar de entes intramundanos. Então, isso, por exemplo, se a gente for olhar aqui na primeira parte de Ser e Tempo, então, primeiro ele define no primeiro capítulo o tema da analítica da presença, né? Fala do conceito de existência, compreensão de si, que a gente leu, né? Depois, ele vai falar da própria ideia de ser no mundo, né? Mas aí, o terceiro capítulo vai tratar da relação do Dasein com os entes intramundanos. E no quarto capítulo, ele vai trabalhar a relação do Dasein com os outros entes que têm um modo de ser do Dasein. É isso que ele vai chamar de ser com. Tá? Então, a gente pode dizer que, num primeiro momento, ele vai trabalhar a relação do Dasein com os entes intramundanos, e, no segundo momento, ele vai trabalhar a relação do Dasein com outros Dasein. Né? É isso que ele vai chamar de ser com. Aqui ele vai chamar de ser junto às coisas.
né? Então, o ser no mundo, a gente pode dizer assim, o ser no mundo ele pode ser pensado do mesmo modo como a Zorga, ela se divide em Besorga e Fürsorge, em ocupação e preocupação, né? O ser no mundo pode ser entendido, então, correspondentemente, como o ser junto às coisas, e o ser como? O ser junto às coisas é a ocupação. O ser no mundo, ele está sempre ocupado com as coisas do mundo, mas ele também está sempre preocupação. Ele está sempre preocupado com os outros, com as outras pessoas, com os outros entes que têm um modo de ser do Dasein, né? Então, você pode pensar assim: crítica da razão pura, crítica da razão prática, metafísica, ética, consciência, consciência de si. Então, sempre tem essa relação, a relação do homem, do ser humano com as coisas, e a relação do ser humano com os outros seres humanos. Para o Heidegger, essas estruturas. Tá? Então, o outro é sempre um outro Dasein. Ele tem o mesmo modo de ser que eu. Já as coisas não têm o modo de ser do Dasein, né? Então, eu não sou com as coisas. Eu sou junto às coisas. Eu me ocupo com as coisas e eu me preocupo com as pessoas. Né? Isso é um outro modo de dizer essas duas relações aqui fundamentais, entendeu? Então, quando ele fala, e aí o que seria a Zorg? A Zorg, isso que a Márcia traduz como cura, seria dizer que tanto ao me ocupar com as coisas, quanto ao me preocupar com as pessoas, com as outras pessoas, esses dois modos são dois modos de uma única coisa, que é o estar ocupado, o estar preocupado. Né? Ou seja, o estar sempre numa relação com uma alteridade, seja essa alteridade um objeto, seja essa alteridade uma pessoa, ou seja, esse impulso que me leva ao outro, seja esse outro um objeto, seja esse outro uma pessoa, esse impulso é que é a Zorga. Né? Eu não gosto dessa tradução de cura, né? Existem outros autores que traduzem como cuidado, né? Também não gosto dessa tradução, né? Cuidado aí tem a ver com cuidar, né? Cuidado no sentido de cuidar, né? Sorge é uma coisa em alemão que quer dizer uma espécie de desassossego, né? Uma espécie de desassossego, é alguma coisa que faz com que eu não fique em paz, que eu tenho que sempre estar fazendo algo, ou que eu tenha sempre que estar encontrando outras pessoas, alguma coisa que sempre me lança para o outro, alguma coisa que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, como se o homem tivesse alguma coisa que não deixasse ele em paz, e ele busca dar uma satisfação para isso, lidando com as coisas ou com as outras pessoas. Então, para o Heidegger, a Zorg é a essência, é alguma coisa que brota do ser humano, que empurra, né? Tem essa sensação, essa coisa de uma pulsão, de um impulso, de alguma coisa que empurra, que me faz ir em direção. Então, para mim, isso é basicamente o que o Freud
chamou de Trieb, ou seja, pulsão. Para mim é a mesma coisa. Né? Então, tem um capítulo de Ser e Tempo. Então, o Heidegger, o que ele vai fazer? Ele vai falar primeiro da Besorgen, depois da Fürsorge e, por último, da Sorge. Né? Então, lá em Ser e Tempo, seria assim, ó, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Tá? Se você for ver bem, né? Então, aqui no Hegel também, quer dizer, tem a consciência de si, mas aí depois tem a razão, que é alguma coisa que supera a própria oposição, a própria diferença entre consciência e consciência de si, tá? Então, a fenomenologia do espírito, ela, diferentemente de como diferentemente de como fizeram Kant e Aristóteles, que, que escrevem tratados diferentes para dar conta dessas duas coisas. O Hegel é o cara que não escreve um tratado para falar sobre a consciência e um outro tratado para falar da consciência de si e um outro. Ele vai entender essas coisas num movimento que é muito mais semelhante a Ser e Tempo. Assim, a gente pode entender essa sucessão, né, da consciência de si e razão, da filologia do espírito, como essa sucessão da análise da ocupação, da preocupação e, por fim, da zorga, né, que ele vai tratar no capítulo 5. Né? Então, como se a zorga e a Fürsorge fossem já as realizações ônticas, concretas, de uma estrutura ontológica que é a Zorga. Então, por exemplo, eu aqui agora, nesse instante, eu estou me ocupando com esses textos, com o computador, com essa mesa, eu estou numa ocupação com objetos. Mas essa ocupação com os objetos, com esses objetos, o computador, o Word, essas letras, ela se dá numa preocupação com vocês. Isso quer dizer que o Heidegger vai dizer isso, né? Que essa divisão em capítulos, ela é uma divisão que se dá meramente em termos de uma sucessão na ordem de exposição. Mas isso é um fenômeno conjunto, esse fenômeno está sempre se dando ao mesmo tempo. Ou seja, em toda relação que eu me encontro com objetos, essa relação é sempre também uma relação com pessoas, mesmo que essas pessoas não estejam presentes. Então, por exemplo, quando eu estou lá em casa, com os meus livros, com o meu computador, preparando a aula, eu estou fazendo isso porque eu vou dar essa aula para vocês. Então, mesmo lá, quando vocês não estão presentes, a minha relação com esses objetos, que são os livros, que é o computador, que é o óculos, que é a mesa, ela é uma relação de ocupação, mas que já é também uma relação de preocupação. Uma preocupação com vocês, uma preocupação com o chefe do departamento, com a universidade. Então, essas coisas, elas são sempre juntas, né? Então, não tenho, mas em termos de exposição, eu vou tratar primeiro de uma, depois eu vou tratar de outra, mas isso descreve um fenômeno que é um fenômeno total, que está sempre tudo se dando ao mesmo tempo, tá? Mas então, retomando o exemplo, eu aqui estou me ocupando com o
esses objetos, o computador, os livros, né? A mesa, a cadeira. Eu estou me ocupando com esses objetos e eu estou, ao mesmo tempo, me preocupando com vocês, né? Que são as pessoas, os outros Dasein para quem eu estou dando essa aula. Mas tudo isso, para o Heidegger, é um modo que eu tenho de tentar dar conta desse meu impulso, que é a Zorga, que é um impulso de fazer alguma coisa com a minha existência. Né? A minha existência ela é marcada por essa Zorga, por alguma coisa que não me deixa em paz. Então, para dar conta, de algum modo, desse impulso, eu invento coisas para fazer. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa com essa Zorga. Né? Então, a Zorga ela é meio cega, ela é como a pulsão do Freud. É uma coisa puramente, é um impulso. E aí, assim, para dar conta disso, para encontrar um modo de satisfazer essa minha pulsão, eu vou encontrar objetos e pessoas e, através disso, eu vou satisfazer, eu vou realizar essa Zorga, entendeu? Então, ela mesma, a Zorg, ela é um impulso cego. Ela é simplesmente aquilo que não me deixa em paz, que me faz, a todo momento, estar me relacionando com coisas e com pessoas. Tá? Então, quando o Verle traduz isso como Besorgen, como cuidar, isso que ele está traduzindo como cuidar, a Márcia Cavalcante Schubach, na tradução dela, que a gente usou, vai traduzir como ocupar-se. Tá? Então, o ser no mundo é um ser ocupado. Está sempre ocupado. Né? Está sempre ocupado, está sempre preparando a comida, está sempre indo à universidade, assistir aula, dar aula, está sempre fazendo coisas. O ser no mundo é sempre um ser ocupado com as coisas do mundo e preocupado com as pessoas com as quais ele convive, com as quais ele compartilha um determinado mundo. Então, por exemplo, nós aqui, a gente compartilha um determinado mundo, que é a universidade, que é o estudo, que é a filosofia, que é um país, que é o Brasil, que é um estado, enfim, né? Então, nesse mundo que nós compartilhamos, nós convivemos, nós somos uns com os outros, junto a esses objetos, né, com os quais a gente se ocupa. Né? Então, ele introduz o Besorgen e, imediatamente depois, ele introduz o Fürsorgen. Ele diz, o ser aí, enquanto este ser no mundo, é assim, numa unidade, ou seja, ao mesmo tempo, ser com os outros. Ser um com o outro, ser com outros, né? Em alemão é miteinander sein, mit anderen sein, né? Então, acho que a tradução melhor seria ser um com o outro, ser com outros, né? Anderen. Então, o Dasein, ele já sempre se encontra a todo instante, mesmo quando ele está, entre aspas, sozinho, ele está sempre numa relação com o outro. Quando eu estou sozinho em casa, eu estou trabalhando em função de relações que eu tenho estabelecida com outras pessoas. Né? Então, ter aí com os outros o mesmo mundo, né? Então, esses outros são outros que têm o mesmo mundo que eu tenho. Os outros com os quais eu convivo também são seres no mundo e são seres no mesmo mundo no qual eu sou.
encontrar-se com os outros, estar com os outros no modo de ser para os outros. Aí então aparece o für, né? Isso, esse füreinander sein, vai ser exatamente o que ele vai chamar de Fürsorge, né? Mas este ser aí é, ao mesmo tempo, ser disponível, vorhanden sein, para outros, a saber, também como uma pedra que está aí, que não possui um mundo e não cuida, besorgt, de um mundo, não se ocupa de um mundo. Então, é aquilo que eu falei da outra vez. Enquanto Dasein, eu sou um ser no mundo. Isso quer dizer, eu sou um ser com os outros, né? Eu sou um ser falante, eu sou um ser que se constitui no campo da linguagem, né? Eu sou um ser que existe, que tem uma existência, que se ocupa com coisas, que se preocupa com pessoas. Mas, num outro nível, por exemplo, no nível da minha corporeidade, da minha pura animalidade, eu sou um ser simplesmente dado, igual a uma pedra. Se eu jogar uma pedra pela janela, ou se eu me jogar pela janela, eu vou cair respeitando a mesma lei da gravidade. Né? Então, eu também sou um objeto. Então, Heidegger não usa essa nomenclatura, né? Mas a gente pode usar assim. O Dasein, ele não é só sujeito, ele é também objeto. Enquanto sujeito, ele é um ente que existe, que tem uma vida, que tem uma existência, que é ocupado, que é preocupado, mas ele também é um objeto. Por exemplo, quando ele está numa mesa de operação, ele é um puro objeto. Ele ali não é alguém que existe, né? Ele é um corpo, um amontoado de órgãos, né? Então, como se existisse, meio como essa dualidade corpo-alma, né? Só que uma tentativa de descrever isso, essa alma de um outro modo, né? Isso que o Heidegger está chamando de existência, né? Então, estar com os outros no mundo, ter um mundo junto com outros, apresenta uma privilegiada determinação de ser. O modo fundamental do ser aí no mundo, aquilo que os seres aí, né? Então ele usa esse plural, né? Aquilo que esses seres aí possuem conjuntamente é o falar, sprechen, né? Então, ele vai mostrar que ele já introduz aqui de cara uma coisa que lá em Ser Tempo ele só vai introduzir no capítulo 5, que é a questão da linguagem, né? Então, nós que somos seres no mundo, que somos seres aí, nós somos seres falantes, ou seja, o mundo que nós compartilhamos é um mundo que nós compartilhamos na linguagem, né? Então, falar é ser com os outros. Quer dizer, quando eu falo, eu estou sendo com os outros, porque eu não posso falar com pedras, eu não falo com os outros animais, eu não falo com os outros animais. Eu posso falar, claro, nada te impede de falar. Como diz o Almodóvar, fale com ela, né? Esse belíssimo filme do Almodóvar, né? Que é essa história desse sujeito cuja mulher entra em coma e o enfermeiro que cuida dela fala para ele, fale com ela. Ela está em coma profundo, ela não pode responder, mas o enfermeiro diz, fale com ela, né? Isso é uma obra-prima do... Então, claro que nós podemos falar com os outros animais, nós podemos falar com pedras, nós podemos falar com o que a gente quiser, mas no sentido de falar com alguém que pode responder na mesma língua, isso eu só posso fazer com um outro Dasein, não? Então, é nesse campo aí da linguagem, do discurso, que eu vou compartilhar o mundo. O que vai fazer com que, em última instância, o mundo
para Heidegger, não é senão um mundo discursivo, né? Então, por exemplo, a universidade, né? Então, a universidade é uma algo que a gente compartilha, né? A universidade só tem estatuto discursivo, Lacan diria simbólico, né? Alguma coisa só tem estatuto de linguagem, né? Mesmo que existam uns prédios lá, né? Mas esses prédios, o que eles são, só se define no campo da linguagem. Eu boto placas lá e escrevo, né? Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Sala 420B, ou seja, é só pela linguagem que aquilo ali se torna uma sala, que aquilo ali se torna um instituto, né? Assim, é alguma coisa de puramente simbólico, puramente discursivo, né? Então, quando eu digo ser no mundo, isso é a mesma coisa que dizer ser no discurso, né? Ser na linguagem, né? Mesma coisa, né? Então, por isso que ele diz, o modo fundamental do ser aí no mundo, né? Aquilo que os seres aí no mundo possuem em conjunto é o falar, sprechen. Falar, visto de modo completo, total, é expressando-se aos Sprechendes, é a mesma palavra lá do Wittgenstein, né? Expressando-se com um outro, falar sobre algo. Então, eu falo com vocês dessa garrafa, né? Então, tem sempre essa estrutura de que eu tenho. É aquela coisa que já o Aristóteles fala, né? Falar de algo para alguém. Né? Então, quando eu tenho falar de algo para alguém, eu tenho esse de algo, eu tenho o falar e eu tenho o para alguém. Percebam que aí aqui eu tenho o objeto, aqui eu tenho o outro sujeito, e aqui eu tenho o sujeito que fala. Não? Então, aqui eu tenho a ocupação, aqui eu tenho a preocupação. Né? Então, essa frase do Aristóteles, né, falar de algo para alguém, essa frase só, falar de algo para alguém, ela já resume toda a estrutura ontológica de ser e tempo, da filosofia do espírito. No certo sentido, essa frase, falar de algo para alguém, ela resume tudo. Mas eu posso dizer falar algo para alguém, mas eu posso dizer assim, produzir algo para alguém. Não? Fazer algo para alguém. Preparar algo para alguém. Todas essas posteriores, elas são derivações dessa primeira, falar de algo para alguém. Quer dizer, nós estamos sempre numa relação uns com os outros a partir da nossa relação com os objetos. Ou nós estamos sempre numa relação com objetos a partir da nossa relação uns com os outros. Né? Na verdade, é muito simples. É basicamente isso. Né? Falamos de coisas com pessoas. Pessoas falam de algo, coisas, para alguém, para outras pessoas. Então, o que toda metafísica é isso, é tentar entender essa relação com as coisas, né?
qual que é a diferença? É que no caso da filosofia moderna, essa relação com as coisas na filosofia moderna, essa relação entre um sujeito e um objeto é uma relação de conhecimento. E para o Heidegger, a relação entre o Dasein e o objeto é uma relação não de conhecimento, mas de ocupação. Então, essa que seria a diferença, entendeu? Quer dizer, o Heidegger não entende que nós somos um sujeito que tem uma percepção da realidade, né? Uma representação da realidade. Ele entende o Dasein já ocupado com as coisas do mundo, e a ocupação ela é anterior a qualquer atividade de conhecimento. Ela é uma atividade fundamentalmente prática, né? Então a gente pode pensar que tem alguma coisa aí do Marx, entendeu? Que vai tentar pensar a relação entre o sujeito e o objeto. A relação fundamental é o trabalho, é a praxis, né? Quer dizer, a questão do conhecimento só vem muito depois, né? A questão da teoria só vem muito depois. Para o Heidegger, a teoria, o conhecimento é um modo derivado da ocupação. Quer dizer, a nossa primeira relação com as coisas é uma relação de manualidade, né? Por isso que ele vai falar muito chamar o ente intramundano como um ente à mão, né? Como alguma coisa com as quais a gente lida, né? Então, a relação fundamental com as coisas não é a relação de um sujeito que conhece um objeto, que é a relação privilegiada pela filosofia moderna, né? Assim, a filosofia moderna ela surge por essa questão do conhecimento, da ciência, né? Do surgimento da ciência, né? Mas para o Heidegger isso faz com que ela esconda uma relação mais fundamental, que é esse ser no mundo ocupado, preocupado, né? Vou fazer um intervalo aqui, tá? E aí a gente continua. Se vocês tiverem perguntas com relação a essa primeira parte, a gente começa a partir das questões que porventura vocês tiverem, ok? Vou interromper aqui a gravação.